Olá! Hoje aqui no programa Desperte o Poder que Há em Você, o nosso episódio é muito especial. Fala do propósito, autorrealização, viver com sentido. Essa força invisível que dá direção à nossa história. Um episódio que não só informa, mas transforma. Eu convido a participar com a gente a doutora empresária Eliane Negrão. Seja bem-vinda ao nosso episódio, ao nosso programa. E eu tenho certeza, gente, que a história dessa fantástica pessoa será maravilhosa. Quando eu falo fantástica pessoa, eu não falo do ser humano, eu falo do ser humano. Porque eu conheci a essência da doutora Eliane Negrão como ser humano. E isso que nos importa, isso que traz pra gente realização, e o que ela faz vai surpreender vocês. Doutora, faça um breve relato. Quem é a doutora Eliane Negrão? Conta pra gente. Quero te agradecer, né? O programa está um sucesso, fiquei muito feliz com o convite, agradecer você e todo o pessoal que está assistindo. E assim, referência para mim é você como pessoa também, amiga. Imagina que é isso. A gente tem essa troca. Eliane Negrão é uma pessoa que ela sempre busca trazer o legado em tudo positivo na vida. Eu sou empresária há 32 anos, minha primeira empresa eu tinha 18 anos, de outro segmento. E essa empresa ficou 21 anos no mercado, né? Trabalhando para várias multinacionais, petroquímicas, alimentícias, automobilísticas. E de repente em 2000 surge a medicina estética na minha vida. E eu comprei uma clínica sem mesmo atuar. Um breve resumo, né? E nisso foi me despertando o interesse realmente de atuar na área, porque sempre que eu passava pelos corredores da minha clínica, as pessoas perguntavam qual a especialidade daquela doutora. E isso foi me despertando o doutora, porque a minha primeira formação é em RH. E eu falei, quer saber, é isso que eu vou fazer, eu vou estudar para fazer exatamente o que eu mais gosto, da beleza, de se cuidar, porque eu já me cuidava nos anos 90, né? E isso me despertou exatamente assim, cuidar das pessoas, né? Porque a beleza ela é consequência de um bom trabalho. Sim. E é isso que eu sempre buscava, então deixar as pessoas melhores, autoestima elevada, e cheguei até aqui, depois de 32 anos, continuo atuando na área. Meu sempre Deus, aprendendo. é uma sumidade no que ela faz, realmente é uma sumidade, e as pessoas precisam saber que profissional é esse que está do outro lado. Doutora, ou Eliane, né, minha colega, minha amiga, o que despertou para você esse propósito de vida, de tratar de pessoas? O que despertou isso em você? Em qual momento aconteceu meu propósito de vida agora eu vou tratar das pessoas? O que aconteceu na sua vida para isso? Assim, eu fui pela minha dor, tá, Bruno? Então qual era a minha dor? As pessoas não entender exatamente a minha necessidade. Então acho que desde 20 anos atrás, a coisa sempre foi muito comercial, né? E não você entender o propósito daquilo, porque às vezes as mulheres, o ser humano, os homens, querem mudar determinadas áreas no rosto, no corpo, entendeu? Para que elas se sintam melhor no contexto de vida, né? Então quantas vezes você ouve falar, poxa, você transformou a minha vida, você mudou a minha vida, você fala, poxa, só fiz um botox, um preenchimento, arrumei um narizinho, eu emagreci aquela pessoa. Então você percebe que a área de estética, ela realmente é transformadora na vida das pessoas. Porque você está lidando com pessoas, autoestima, e com autoestima baixa nada flui. Isso eu descobri, né? Até a sua parte profissional, ela não flui quando a sua autoestima está baixa. Então, eu tenho diversos casos que a pessoa juntou aquele dinheirinho para fazer um procedimento, estava desempregada há 3, 4 anos e arrumava emprego. Então, olha até onde essa esfera vai, né? E essas vertentes que a estética, que o mundo da beleza traz, entendeu? Enriquece. Então isso é o meu propósito. Então você levar e trazer a felicidade das pessoas com propósito, motivação para você realmente vou levantar da cama porque agora eu me sinto mais segura. Então esse é o meu propósito, trazer, retomar essa autoestima. Mas Eliane, você teve, de um tempo para cá, não muito longo, mas é mais ou menos recente, um problema muito sério por causa da Covid. Infelizmente. E como é que você lida? Qual é o sentido de vida no meio desse caos? Conviver com uma sequela, que é uma enfermidade. E como é que você lida? Porque você tem que sair da sua casa, a Eliane Negrão, chegar no seu ambiente de trabalho como doutora, estar feliz, estar alegre, mesmo sofrendo
o impacto emocional de uma sequela, né? De uma enfermidade. Como é que você lida aí com isso a hora que você tem que encontrar um paciente que está esperando uma resposta, que está triste, porque quem procura está triste, não está alegre, não está feliz com o corpo, não está feliz com a sua essência física, né? Mas como é que você lida com isso? Porque você, atrás dessa profissional... Existe a Eliane, né, o ser humano, como é que lidar sofre, com isso? né, tem seus problemas. Não dá para você sair de casa, você tem que sair de casa de um jeito alegre, feliz, nem sempre vai estar, porque todo mundo tem um problema, e às vezes são problemas físicos, psicológicos, emocionais, financeiros, e você encara aquela situação de ter um paciente que está esperando tudo de melhor. Ele não quer saber se você está bem ou não. Não. Como é que você encara isso? Como é que é isso, Eliane? Como é que você consegue colocar para fora o que eles esperam de você? Bru, eu acho que é uma coisa assim, muito pessoal, né? As pessoas, às vezes, quando ela tem uma notícia que você vai ficar dependente de uma máquina pro resto da vida, caso você não consiga um transplante, que é o meu caso, depois eu entro um pouquinho nisso. Então você tem duas opções, ou você vai ficar em casa chorando, esperando a vida acabar, entendeu? Que não é o meu perfil, nunca foi. Sim. Mesmo eu tive altos e baixos, claro, uma pessoa que começa a empreender aos 18 anos, ela não teve sucesso a vida inteira, né? Então, entre altos e baixos, entendeu? Eu aprendi a lidar tanto na dificuldade, como também na bonança, né, que a gente fala. Sim. E a minha motivação diária sou eu mesma. Eu vou ser bem sincera para você. Porque não é só um propósito de vida. Você, nesse momento, estando dependendo de uma máquina naquele momento, o que você aprendeu com isso para você ter mais força, levantar a cabeça e falar, não, isso aqui não é para mim, uma hora isso vai passar. O que você aprendeu na vida para poder passar para os outros o que você está passando, essa felicidade, essa alegria, como é difícil administrar isso e para ela parece ser tão fácil? As pessoas, mesmo quando está perto de mim, ela fala, não, você não faz, como assim você faz diários, né? Não aparenta você, pessoa sempre ativa. A motivação é o que eu disse, entendeu? É o que você tem de propósito de vida. Qual é o legado que eu quero deixar para as pessoas, entendeu? Eu acordo todo dia e falo assim, bom, eu tenho duas opções, né? Eu posso hoje ficar deitada, mas eu posso também ir fazer outras coisas para motivar as pessoas. As pessoas, quando entram no meu consultório e falam para mim assim, você não parece que você faz diálise, você continua a mesma pessoa, isso para mim já me preenche a minha alma, sabe? Que é isso que eu quero passar. Você pode estar enferma, você pode ter uma doença, entendeu? Mas você não precisa que o mundo fique sabendo disso. As pessoas, às vezes, querem ter conhecimento para falar, poxa, bacana, ela faz diálise, mas olha só a vida dela como é ativa, né? Tudo que ela faz. Então, eu tenho esse propósito, eu tenho esse legado de falar, ok, você tem uma doença e você tem duas opções. Né? Ou você aprende a lidar com ela, ou você cai com ela. Então, minha motivação é acordar todo dia, meu propósito de fazer as pessoas felizes, de transformar sonhos. Eu escuto isso todo santo dia há 20 anos, Bru, entendeu? E aí você se questiona, você tem realmente poder de transformar a vida das pessoas? Por que eu transformei a minha? Você tem, porque você mostra que realmente você é uma pessoa viva. É uma pessoa que transcende tudo que é de bom para o ser humano. Não é só profissional. Não é só profissional, porque eu falei, as pessoas não sabem quando fecha a porta da sua casa como é que você está. As pessoas não entendem como é que está a Eliane Negrão não doutora. E a gente tem esses momentos, tá? Vou falar pra você assim, nossa, eu fui firme, eu fui... Não, eu tive, mas assim, eu não deixo as pessoas ver eu chorar, porque não é isso. Eu tenho meu momento, aquela vez, poxa, queria fazer isso, não, mas eu tenho que ir pra diálise. Então você poupar o seu dia ou ter que fazer escolhas, entendeu? Para você preservar a sua saúde. É difícil isso, é muito difícil. Mas eu sempre levantei com o propósito que, graças a Deus que eu tenho uma máquina para me manter viva, porque eu quero viver. Meu Deus, isso é muito forte. Eliane, aproveitando esse gancho, eu queria que você passasse para o nosso público que está assistindo a gente, como é que ele pode identificar a paixão, o momento de plenitude, para quem possa estar até passando por algum momento que nem você passou, que nem você vive? Como é que se levanta a moral, como é que se levanta o pensamento positivo no momento de fraqueza, de fragilidade? Conta para o nosso público, dá um exemplo. Fundamental, assim, de verdade. Quanto mais você ficar pensando nas dificuldades, né, de acessibilidade, que as limitações que a sua doença te traz, menos você vai ter vontade de viver. Então você tem que falar assim, pensar, né? É difícil, tá? Isso é muito pessoal, né? Tem pessoas que fazem até terapia. Nunca fiz terapia.
Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho mais conhecimento e mais plenitude disso. Os seus pacientes fazem terapia com você. Total, exatamente. Vira um divã, né? Incrível. Mas assim, o que eu digo para você, né, são escolhas. E posso ter certeza, posso te garantir, se você escolher viver e com aquela vontade, dependente das suas limitações, entendeu? É muito gratificante. Aí você derruba qualquer barreira, qualquer coisa na tua vida. Primeiro você precisa aceitar aquela condição. Ok, mas ela não vai me parar. Aí você vai, fica fácil. Eliane, nesse divã que a gente chama na sua clínica, né? Porque não é só chegar, fazer um procedimento, pagou e vai embora. Não, não é isso. É muito diferente do que é natural as pessoas pensarem. Você recebe muita gente, porque todo mundo que vem aqui está infeliz com o corpo, com alguma coisa. Ninguém vem porque está feliz. Né? Tem sua dor. Como é que você lida isso? Porque tem dores que são muito fortes. Muito. Deve ter pacientes que acham que nunca vai resolver. Para mim essa palavra nunca não existe. Exato. Mas já vem com aquele psicológico, eu não vou conseguir, eu não vou melhorar, não vou resolver. Como é que você lida com isso? Como é que você... Eu sei que antes de você colocar um paciente na maca, você não só a anamnese, que ela é tão importante, sim, mas é o psicológico. Como é que você lida com isso? Porque você deve ter assim, pessoas e pacientes relutando contra esse sentimento de ficar bem. Tem vontade, mas tem medo. Como funciona isso? E pacientes também, Bru, que vem naquela condição, assim, eu já fiz de tudo, gastei rios de dinheiro e não resolveu, né? Primeiro assim, às vezes ela vem aqui com a dor, eu sou gordinha, não consigo emagrecer, isso dificulta. Então ela já vem com paradigmas dela mesma. E como que a gente quebra isso? Você entrar um pouquinho mais na vida pessoal, né? Então, o que acontece, essas dificuldades, essas limitações que ela tem para emagrecer, vão muito mais além da comida. Então, são traumas, são o próprio preconceito, que ela se limita, fatores limitantes que às vezes não existem, mas a pessoa acredita que existe. Então, e o mundo, né, hoje, se você perceber, a sociedade não gostam das pessoas acima de peso. Existe um preconceito mesmo. Isso a gente está falando de um fator. Aquela beleza, né, que intitularam que tem que ser dessa forma, né? Rotularam. Como é que pode, né? E hoje você vê muito isso discrepante, porque a gente tem uma rede social muito ativa, né? Hoje você sabe da vida de todo mundo, de tudo, porque existe uma câmerazinha, você está atrás dela e você quer mostrar para o seu dia a dia. Então, que é ilusório, né? Porque dificilmente alguém vai para o Instagram e fala, nossa, eu estou feliz, maravilhoso. Quer dizer, eu estou triste, minha vida está uma porcaria, e não tem, não. Ela vai lá mostrar as coisas boas. Acaba sendo uma referência, entendeu? Então isso se torna mais um trauma para aquela pessoa. Nossa, ela é gordinha, mas ela é tão feliz, por que eu não sou? E às vezes não é nada daquilo. Mas, infelizmente, nós temos um fator agravante, que é a mídia, os fatores externos, que você acredita que existe um padrão e eu estou fora desse padrão. E esses fatores que também que você vai no médico, fazem falsas promessas que não resolvem o caso e cada vez mais buscando 100% o lado comercial, o lado financeiro, esquecendo o lado humano. Então, hoje, eu me mantenho há tantos anos no mercado porque eu vejo o lado humano. Eu sempre troco a minha cadeira, entendeu? Eu sempre vou me colocar na sua posição. Eu vou entender muito mais a sua dor, dinheiro eu ganho. Dinheiro eu ganho, entendeu? Faz parte do negócio. Faz parte do negócio que você tem propósito. Porque o meu não é só ganhar dinheiro, é transformar aquilo que você veio em busca. É te ajudar a lidar com essa dor. Ou a gente realmente eliminar ela. Porque o meu objetivo aqui é realmente, não é te ajudar só você, como você vai lidar, e não a gente eliminar. Eu tenho mais de 3 mil casos ao longo da carreira que eu tirei remédios, sabe? Só nesse bate-papo, só em tratamentos e mostrando como é importante além daquela medicação, porque ela acha que aquilo ali é o que mantém ela viva. Sem remédio eu não vive. Você vive muito mais sem o remédio. Gente, é impressionante, olha que dica, você vive muito mais sem o remédio. E hoje a indústria farmacêutica deita e rola em cima de todo mundo. Não sou contra a indústria, é lógico que tem que ter medicação, mas por que a medicação? Né? Muitas vezes toma porque alguém indicou, mandou. Eu em sala de aula, como eu sou gestor de clínicas, eu converso muito com as minhas alunas falando sobre isso, que o acolhimento que você faz, e você sabe que você é citada nas minhas aulas, você já te pedi permissão para isso,
Porque o acolhimento é tudo. Quando você recebe um paciente, entender, quando você falou para mim aqui agora, contou pra gente que você senta do outro lado, é a melhor coisa que você tem a fazer. Muita gente está se formando, muitas empresas estão abrindo, só que a gente consegue ver os resultados tão negativos desse despreparo profissional, porque não é só você ter dinheiro, abrir sua clínica, seu estabelecimento lindo, maravilhoso, começar a atender, não é só isso. Doutora, para você chegar onde você chegou, como você começou? Conta pra gente. Harvard. Conta das histórias internacionais para chegar onde chegou hoje essa profissional ser humano. Volta a falar. É o que a gente vê, né? As mídias e tudo vende aquilo que elas querem, né? E ninguém sabe o que está por trás, né? Então, realmente, assim, eu passei um processo como qualquer outro, né? De formação, aceitação, desenvolvimento, mas eu sempre acreditei muito naquilo que eu tinha de propósito, muito. Se eu falar para você, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Se eu quero estudar, eu vou. Então, eu me inscrevi em Harvard, fiquei quase um ano para esperar a resposta. Ela veio depois de 8 meses. Você foi a primeira brasileira que se formou? Foi a primeira brasileira a fazer a pós-graduação em Harvard na minha área de biomedicina. Então, e se tem outras eu desconheço, né? Mas foi um baita referencial, eu saí em mais de 104 jornais, sites, Terra, UOL, enfim, e outros, né? Só falando disso. E isso me rendeu prêmios, né? Pela minha área, pela a dedicação que você faz e principalmente, né, não existe sucesso sem resultado, né? Então eu tive muito mais sucesso, né, na área do que insucesso, para te falar a verdade, assim, não tive, né? Às vezes você não atinge o percentual que aquele paciente quer. Eu quero 100% disso. Não existe, não tem como chegar 100%, né? Pelas limitações do próprio corpo da pessoa, mas eu crio a expectativa que eu chego a 80%, para ela é sensacional, entendeu? Mas eu faço ela acreditar nisso porque ela precisa estar comigo no projeto. Ela precisa integrar também comigo junto, porque sozinha eu não vou fazer nada, né? Eu uso minhas mãos, tudo. Então, para quem está chegando a hora, agora, dedicação, estudo, e você pode ganhar o dinheiro que for, você não pode nunca perder sua essência. Quando você perde a sua essência, você passa a ser mais um arrogante no mercado que só foca no dinheiro das pessoas, e a gente sabe que hoje, infelizmente, a grande maioria. Você não trazem a parte humana para o seu negócio. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E é isso que eu faço o tempo inteiro. Eu quero humanizar sempre a minha empresa. Toda essa experiência te levou a muitos cursos internacionais, né? E eu volto a falar, essa experiência que você traz, essa bagagem que você traz de atender tantos pacientes, tanta gente, realmente é muito fantástico, e eu acredito que as pessoas podem chegar. É só você ter força de vontade. Sim. O que não dá para entender é esse monte de gente que hoje está fazendo, por que está fazendo? Porque é estética, porque é saúde, porque é beleza, porque eu quero ficar linda. Eu tive um caso, eu fiquei sabendo de alguns casos, minha esposa há pouco tempo operou, fez uma cirurgia bariátrica, e eu fiquei sabendo no próprio hospital que muitas garotas estão engordando ao máximo para poder fazer a cirurgia com 20 anos, para poder fazer cirurgia bariátrica depois para emagrecer. Olha que loucura! Olha onde chega a mente das pessoas. Porque a mente ela está sendo conduzida a isso, né? Não só a indústria farmacêutica, a indústria de comércio, de cosméticos. Então, assim, existe um monopólio, entendeu, da beleza ideal. Você precisa ser magro, você precisa ser fitness, você precisa ser nada, você precisa ser você. Sempre conscientizando também, você precisa ter saúde, né? Exatamente. Você precisa ter saúde. Hoje eu tenho um público muito grande que ele vem 100% atrás da estética. Uhum. E eu acabo revertendo, mostrando para ele quão é importante os dois andarem juntos. Porque se a sua saúde não estiver boa, sua estética que você fez ali, ela não vai durar muito tempo, né? Um procedimento que você faz, aplica um produto que ele dura 3, 4 anos, você vai durar 6 meses. Então tem esses fatores que as pessoas também não se conscientizam. Então, se você se conscientizar que a sua estética, a sua saúde tem que andar junto com a sua estética, pronto, casamento perfeito. Por isso que você exige exames clínicos. Total. Anterior aos procedimentos. Isso é uma coisa muito importante. Não é, a maioria não faz isso. A maioria coloca a mão na massa e começa a aplicar.
E realmente a beleza não é tudo. A beleza é uma expressão de força, mas não é de perfeição, certo? Não tem, né? Não tem. Depende, o que é perfeito para você não é para o outro. E quantas vezes você se depara com moças belíssimas, rapazes maravilhosos, e a pessoa não se vê assim, né? Ela tem a distorção de imagem quando ela vê no espelho. Isso passa a ser um problema, porque aí você vê jovens de 19, 20 anos tomando os remédios ansiolíticos, entendeu? Porque ela tem uma distorção de imagem, né? Ela não vê, aquilo ela não acha bonito. Então aí você vê meninas de 16 anos fazendo implante de silicone, mudando totalmente a face. Tem uma menininha blogueirinha aí, 20 milhões de seguidores, vocês devem saber de quem eu estou falando, você não reconhece mais ela. De tanto, ela tem 23 anos, ela mudou tanto aquele nariz, aquela boca, aquele rosto, que você desconhece a pessoa. Mas ali não está nem totalmente formado, né, pelo que eu entendo, né? Ainda tem um prazo para você estabilizar o seu organismo. Então, e não vamos muito longe, né? É a venda da mídia. Da mídia. É a venda, e as pessoas vivem de venda de mídia, não pode ser, gente. E quem tem acessibilidade, Bruno, é pior. Nós temos um exemplo assim, para mim é o mais de referência. Donatella Dorsato, entendeu? A Donatella, ela era uma mulher belíssima, se você pega ela há 40 anos atrás. Ela fez tantos procedimentos estéticos que hoje, graças a Deus, ela conseguiu reverter, que ela ficou uma das mulheres mais ricas do mundo e a mais feia, né? Porque perdeu a mão. E vai fazendo, vai deformando. Hoje, né, devido a tecnologias, mais conhecimentos que as pessoas têm na área de Rolf, né, o facial, conseguiram ela com quase 80 anos, deixar ela muito mais bonita do que ela era, né, devido à tecnologia. Mas a acessibilidade também prejudica, entendeu, as pessoas a se modificarem cada vez mais. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou lá e eu faço. Você já me disse numa ocasião, a gente batendo um papo, daquelas pessoas que procuraram estéticas, esteticistas, clínicas, consultórios, e ficaram totalmente frustrados e realmente deformados. Muitos casos. E esses casos vieram para você. Como é que é lidar com isso? Porque, primeira coisa, a pessoa chega aqui e acha que você pode ser mais uma na vida. Ah, eu vou procurar a doutora Eliane Negrão, se der, vamos tentar, porque eu já sofri tanto, já passei tanto por isso. E cai no descrédito, né? Isso, total. Como é que é trabalhar isso? Como é que é trabalhar essa dificuldade? Porque para você mostrar a sua eficiência e eficácia no seu produto e no seu atendimento, você tem uma barreira muito grande, né? A pessoa senta do outro lado e acha que você pode ser mais uma. Como é que lidar com isso? Exato. Então, é você não colocar nessa mesma condição, né? Quando ela já vem com essa dor, olha, já gastei milhões, já gastei rios de dinheiro e ninguém nunca resolveu. Porque é aquilo que eu te falei, porque ninguém entrou para entender a essência. Qual é o propósito dela daquilo? Eu demando, minha consulta é de 1h30, 2 horas. Nossa, ele não tem paciência, tem vários amigos, colegas, médicos, biomédicos, dentistas, eu não tenho a paciência que você tem. Eu falei, por isso que a gente faz a diferença, por isso que eu estou há 23 anos no mercado. Então, você precisa entender isso, tá? Porque quando você entende, fica muito mais fácil você entrar. Porque eu não posso prometer nada para ela, né? Eu vou apresentar para ela o meu planejamento, o meu protocolo para aquela dor dela, né? E eu crio uma expectativa de resultado em cima daquilo que ela vem sinalizando para mim. Então você tem que entender todo o contexto, né? E o que ela sinalizar, eu falo, eu consigo atingir isso. Porque às vezes o emocional dela nem está preparado para ela fazer aquilo. Exatamente. Quantas pessoas eu já me mandei embora da clínica? Eu mandei embora assim. Falei, olha, não é o seu momento. Não é o seu momento, porque você não está preparada. Porque a partir do momento que você chega na minha clínica e fala assim pra mim, eu vim fazer, agora eu vou me entregar, eu vou fazer, mas eu vou me despedir hoje, vou passar no McDonald's, vou comer, acabou, você não está no propósito nenhum. Ela quer se despedir, então aquilo vai ser algo sacrificante para ela. Porque se você se despede, entendeu? É para você se livrar daquilo que te incomoda. Se você despede com dor, vai ser um paciente problema. Eliane, eu queria que você me citasse, se pudesse me citar, um caso muito dificultoso, que assim, que foi não impossível, porque para a doutora Eliane não existe impossível, já me falou que não existe. Mas qual é o caso que você pode citar que foi assim, muito doloroso você trabalhar sabendo psicologicamente que aquela pessoa estava muito arrasada e que realmente você levantou a autoestima dela? Se foi algum famoso, porque a doutora dos famosos, ela é a doutora dos famosos, ela é muito conhecida no nosso Brasil aqui e fora também, porque ela faz palestras e dá treinamento fora do Brasil. Mas qual foi o caso assim que é muito chocante
Eu vou citar dois casos rapidamente, de um artista e outro de uma paciente, né, que não é conhecida. Cristiano Araújo. Cristiano Araújo, ele tinha a maior dificuldade do mundo em emagrecer, porque é um menino que estava no seu plena expansão de sucesso, né? Não tão famoso, mas as músicas eram muito conhecidas, mas visualmente era pessoa que, assim, que as pessoas não conheciam como ele era. E ele se via no palco bem gordinho, com um rosto não apropriado para um sucesso estrondo que ele estava fazendo. Porque é justamente isso, a gente cria um estereótipo, né, de que aquele artista precisa ser magro, forte, bonito, e ele vinha totalmente na contramão, né? Ele não tinha um formato de um rosto tão masculino, era mais redondinho, mais afeminado e gordinho. Mas ele era uma potência absurda, mas ele mesmo criou esse paradigma dentro dele, que eu não vou fazer tanto sucesso porque eu não sou tão bonito como os outros que são referência. Então já chegou a você com uma barreira gigantesca, né? Total, entendeu? E assim, que não é possível, porque devido ao trabalho dele, os shows que ele estava fazendo, eu não vou conseguir fazer dieta, eu não vou conseguir fazer academia. Esse menino em 30 dias, ele me surpreendeu absurdo, porque eu falei pra ele, não adianta eu fazer sozinha. Entendeu? A gente faz alguns milagres, mas não são todos, né? E se a pessoa não tiver nessa parceria, não vai fluir. Pois ele predeterminou, ele fez, a gente em 48 dias perdeu 16 quilos, ele começou a treinar, demos uma harmonizadinha, né? Uma melhorada também no contexto do rosto, e aí ele explodiu mais ainda. Para você ter noção, ele fazia uma média, antes disso, de 12 shows no mês. O Cris começou a fazer 40 shows no mês. Nem ficar sem fazer nada, eu quero fazer show. Ele chegou a fazer 40 shows no mês. Então, como elevou a autoestima dele, né? Algo que incomodava e que ele não podia falar, nem para os assessores, nem para ninguém, certo. Entendeu? Ele tinha medo da reação das pessoas. Então, quando ele chegou para mim, então assim, foi um relacionamento muito bacana. Fui para Goiânia, entendeu? Fiz procedimento, a maioria dos artistas lá, por intermédio dele. Então, eu brinco que o Cris, ele abriu a porta do mundo sertanejo para mim, né? Que eu fiz muitos outros, que muitos acompanharam ainda na internet. E um outro caso muito doloroso, né? Porque eu sinto a dor do paciente, sabe? Bru, eu consigo estar no lugar dela, acho que isso faz a diferença. Faz, lógico, né? Faz a diferença. Então, quando eu senti a dor dela, ela ia muito mais do que eu estar magra, né? É de uma série de violências que ela sofria doméstica, não só verbal, pelo fato dela ser gorda. Então ela tinha um desprezo do marido, ela chegou a ter um desprezo do filho de 7 anos, a ponto do filho falar para ela assim, eu não quero minha mamãe gorda na escola me buscando, nenhuma das mamães são gordas, você é gorda. Então o filho não queria que ela fosse na porta da escola buscá-la. Então você imagina o emocional dessa mulher? Sim. Você ter o desprezo do seu marido, da sociedade, né? Porque ela era uma mulher muito bonita, mas realmente assim, se encontrava numa condição de 140 quilos a ponto dela não ter mobilidade. E sofrendo essa agressão verbal, né? E os irmãos falando pra ela, você é gorda de sem vergonha, para de comer que você emagrece. E o marido falar que não tem mais assim, amor, né? Como é que se chama assim? A proximidade com ela, o fato dela estar obesa. Imagina você lidando com o paciente, que expõe isso. Gente, a doutora Eliana, ela expõe pra gente uma coisa tão maravilhosa, que é tratar a cabeça do ser humano. Né? Hoje ela faz um trabalho assim, porque colocar numa maca, fazer atendimento, fazer preenchimento, fazer uma série de coisas que muita gente faz, né? Mas tratar o psicológico da pessoa, que nem eu sempre falo, eu conheci muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Por que está engordando tudo de novo? Por que estão comendo? Porque não tratou o psicológico, é isso, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. E você acaba, esse perfil de paciente, ele acaba voltando, entendeu? A engordar 30%, 40%, muitas vezes até mais do que ele era antes. Porque ele não tratou o principal. Quando você trata a sua cabeça, você comanda seu corpo. Se você deixar a sua cabeça comandar seu corpo, acabou. Entendeu? Se você tratar isso como assim, peraí, eu agora estou magra, eu não quero voltar àquela pessoa que eu era antes, então você tem que ter propósito. Ah não, depois eu vou lá, eu tenho dinheiro, eu faço outra cirurgia. Então ficou muito fácil, essas facilidades também faz com que a pessoa não se mantenha comprometida com a saúde dela. Doutora, onde vai chegar a beleza?
o ideal de beleza, porque eu vejo tanto assim, as pessoas fazem, colocam silicone, depois vão lá, tiram o silicone. Aí faz preenchimento, tira o preenchimento. E faz a harmonização facial, não deu certo. Aonde vai chegar? Aonde vai chegar o ser humano? Aonde vai chegar a beleza, doutora? Com esses procedimentos errôneos, com esses procedimentos que não deu certo. Muitas vezes não é só falar que o profissional trabalhou errado. É porque o pós-tratamento precisa de uma atenção que você passa, que você explica, que você determina, que você mostra, e muitas vezes o paciente não faz. Não segue. Mas aonde vai chegar a beleza com tudo isso que está dando errado, doutora? Eu vou falar uma coisa assim, as pessoas hoje, infelizmente, elas buscam muito preço, né? Elas não buscam valor, elas querem preço. Valor eu tenho. Eu não vou fazer um procedimento por um preço, porque eu não tenho preço, eu tenho valor. Por que eu tenho valor? Porque eu tenho conhecimento daquilo que eu estou fazendo, mesmo que eu tenha alguma intercorrência, eu sei como reverter aquilo. Então, realmente eu estudei para que eu não tenha preço, e sim valor no meu trabalho. É o valor que você entrega. É isso aí, exatamente. E hoje, o que eu deparo, que está acontecendo muitas vezes intercorrência, e você fala até onde vai chegar a beleza, entendeu? Até ela onde ela olhar no espelho e ela nem se reconhecer, mas para ela tá tudo bem, porque se ela buscou fazer tantos procedimentos assim, porque ela já não se reconhecia. Entendeu? Então você vai o quê? Você vai perdendo as referências, as suas características para se transformar numa pessoa que você não é. Você mudou totalmente aquilo. Às vezes fica muito bacana e às vezes fica não. Não vamos muito longe, nós vamos numa Anitta. Eu vi uma propaganda que ela fez agora que ela está fazendo, eu não sei se é do Mercado Livre, eu não sabia quem era. Eu não sabia, eu estava assistindo, eu não sabia quem era, é a Anitta. Então ela mexeu tanto no rosto, uma menina que não tem nem 30 anos, quantos anos está a Anitta? Enfim, ela mexeu tanto porque é aquele padrão que ela acredita que seja bonito. E é um padrão que não combinou, porque ela ficou mais feia do que ela era. Como é que vai ser o futuro desse pessoal fazendo isso fisicamente? Como é que vai ser o organismo dessas pessoas? Porque vai ter uma reação de tanto colocar. O organismo a gente já sabe, estamos vivendo isso agora no presente, né? Muitas pessoas tendo diversas intercorrências devido à quantidade de procedimentos que você faz, a quantidade de produto, de carga, medicamentos que você coloca no seu organismo. A partir do momento que você faz isso, você não está pensando na consequência, porque os jovens não pensam isso. Eu não vou jovens não, tá? Porque os 40 a mais estão indo nessa leva também, né? Então não pensam nas consequências futuras. Então eu tenho muita propriedade para falar, porque eu vi muitos pacientes viverem isso, né? Eu tenho pacientes que tomam tanta testosterona com 26 anos que ele não produz mais. Então, se ele não produz mais, ele causou um problema para a vida. Para a vida, um problema para a vida, um problema futuro. 26 anos, exato. Vai procurar quem depois para resolver isso? Mas por quê? Deus. Deus é, meu amigo, aí o seu acerto é com Deus. A sua conversa não vai ser só com Ele, porque a medicina, entendeu? Ainda não chegou nessa autoconhecimento para reverter algumas coisas que foram consequências de maus hábitos ou excessos. Né? E o que a gente vê hoje são excessos. É a moda. A moda é ter uma boca que não cabe em você. Entendeu? Mas é a moda. Quando eu quero desarmonizar aquilo, eu vou ter o quê? Uma boca mais feia ainda, porque você ficou com tanto tempo esticada que você vai ter que preencher ela pro resto da sua vida para você manter ela. Tem uma artista muito famosa que participou da Casa dos Artistas no Big Brother, e ela tem a boca dela muito defeituosa, e ela falou muito sobre isso, dos procedimentos, e ela não consegue mais arrumar. Ela é muito famosa, não lembro o nome dela. Eu acho que até sei de quem você está falando. E a boca dela ficou muito deformada, e ela declarou dentro do próprio Big Brother que realmente o que ela fez, ela gastou uma fortuna, gastou milhões ali, e ela não consegue mais. E a tristeza que ela leva, né? Porque isso não consegue tirar mais, né? Porque assim, de verdade, passa a ser irreversível mesmo, Bruno. Porque quanto mais ela tentar arrumar, pior é. A não ser que você pegue um especialista, eu fiz uma desarmonização. Eu tive recente dando um curso em Nova York para médicos e eu desarmonizei o rosto. A pessoa nunca me viu, mas ela sentiu tanta segurança, eu tive que tirar todos os produtos que ela tinha para mim harmonizá-la novamente. Que estava com um exagero tão grande, ela falou, queria mudar meu rosto. Eu falei, do jeito que estava, nem põe não. A não ser que você deixe que eu tire tudo isso aí. Então ela topou entrar. É raro, tá? Isso é 1 milhão, né? Vou tirar tudo. Mas é satisfatório, né? É satisfatório. E assim foi um case de muito sucesso também, mas é difícil. Então, o problema futuro é a
quantidade e os exageros que passam a ser irreversíveis no futuro. Olha, gente, E sequelas, os exageros que podem ser irreversíveis no futuro, guarde bem isso. Sim. Quem fala é a doutora, não adianta, é a especialista, é o humano que está falando. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando uma pessoa está vulnerável, porque aconteceu com você, quando ela está vulnerável por alguma situação na vida, existe uma ponte para ela chegar num propósito que você chegou? Existe uma força que ela tem que buscar, é nela mesma? Onde ela vai buscar essa força para conseguir um propósito de vida e chegar num sucesso? Sim, assim, eu vou falar por mim especificamente, né? Porque você tem aí o caminho que eu falo, né? Eu sou muito lado espiritual, eu sou muito de energia. Então, eu tenho um ser superior a mim, que eu acredito nele, que é Deus. Então, qual seja a sua crendice, a sua religião, eu acho que esse é um canal principal. Se você tem fé em algo, na Umbanda, no Candomblé, seja lá, se pegue a ele, porque o lado espiritual, ele ajuda muito você a superar essa parte. Porque se você está descredibilizado da tua vida, da profissional, pessoal, você já tem a sua enfermidade e você não ter algo para você acreditar, entendeu? Para você falar, eu sei que eu vou sair dessa, a tendência não é melhorar. Então busque um lado espiritual, naquilo que você acredita. Então para eu ter essa força, primeiro eu tinha muita fé. É incrível o que eu vou te falar. Eu tinha tanta certeza que eu ia sair daquilo, que eu não acredito. Que quando todo mundo chorava e falava, meu Deus, gente, eu precisava uma terapia, um psicólogo, eu falei, gente, eu estou bem, eu não preciso de nada. Eu preciso sair daqui para trabalhar, porque é isso que me movimenta. Olha isso. Isso que me dá alegria, entendeu? Se eu ficar em casa, eu vou ficar doente, me deixa. Todo mundo preocupado, que eu estava com dificuldades, né? As limitações. Natural, as pessoas sentirem, quem gosta de você vai sentir por você. Logo. Exato. Então, preocupados, falei, não se preocupem. Entendeu? A partir do momento que eu entro no meu ambiente de trabalho, aquilo é tão fortalecedor para mim. Então, aonde eu me peguei mais? Na minha empresa. Eu fico muito mais tempo hoje. Juro, eu sou para casa porque eu tenho 2 bebezinhos lindos, meus cachorrinhos, e sou casada, porque senão eu nem voltava para casa. Nas minhas fases de solteira, eu não voltava para casa, eu saía daqui 3, 4 horas da manhã, porque eu gostava tanto daquilo, entendeu? Que eu não queria sair de lá. Então, eu tinha um fator principal, voltar a fazer o que eu amo, né? Uma pessoa que eu jamais vou ficar acamada por causa de algumas limitações. E eu fiz o reverso. Enquanto muitos falavam, agora é o fim da minha vida, entendeu? Eu fiz o contrário. Agora eu tenho possibilidade de viver. Poxa, mas isso vai depender de uma máquina. E daí? A máquina vai me dar chance de viver. Então é como você vai absorver isso. É muito difícil, Bruno, falar para você assim, das pessoas que eu convivo na diálise, tudo é o fim ali para elas, tá? Então eu faço uma terapia com eles também, né? Gente, isso aqui é a possibilidade de você viver, não é o fim. Ah, eu não trabalho mais, eu não faço, mas isso é como você vai lidar com aquilo, entendeu? E aí a dica que eu dou para você, quanto mais você pensar na negatividade, nas coisas que você não pode fazer, nas suas limitações, menos você vai evoluir. Então, a limitação quem coloca é você. Eu tenho meus limites para determinadas coisas, mas eu faço aquilo que eu bem entendo dentro das minhas limitações. Exatamente. A gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, que não é uma entrevista, mas eu queria colocar uma frase que um dia você colocou para mim assim, ó. Se você não vive com sentido, está apenas sobrevivendo com estilo. Verdade. Olha que fundo. Eu lembro, você comentou, né, até nessa fala. E é isso mesmo. Você precisa ter um propósito. Qualquer ser humano precisa ter um propósito. Sabe por quê? Porque você fica sem diretriz. Quantas pessoas você já ouviu falar que iniciaram uma coisa, seja num plano pessoal, profissional, e não conseguem terminar? Porque não existe propósitos, né? Então você tem que ter um propósito, seja ele qual for, em qualquer área, em qualquer esfera. E qual é o meu propósito hoje? Mostrar para as pessoas que as minhas limitações, que a minha doença, entendeu? Eu ainda posso transformar vidas. E transforma. E transforma. Doutora, muito bom estar com você aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte, para quem está assistindo a gente, uma mensagem sobre a vida, sobre a saúde. Por favor, antes da gente terminar. Vida é o que eu vivo, né? Eu amo tanto a vida que eu fiquei entubada, desacreditada pelos médicos, pela medicina,
E de repente eu voltei. Então era a minha vontade de viver. Então se você tem vontade de viver, viva o seu presente, mas sempre pensando no seu futuro. O que foi, já foi. Não adianta você falar, eu era assim, não, acabou, é hoje e agora. Porque justamente isso, o futuro é incerto. A gente só tem o agora, né? A gente só tem o agora. E qual é o agora? É você fazer a diferença na sua vida. Você não está fazendo diferença na vida dos outros. Eu fiz a diferença na minha vida, consequentemente, eu abrangi para as vidas dos demais. Porque passei a ser referência. Poxa, ele com 50 anos faz tudo isso doente, e essa mulher está crescendo cada vez mais, fazendo mais negócio, mais projeto. Porque é isso que me motiva. Procure o que te motiva, né? Não precisa ser na área empresarial, porque o empresarial é muito pessoal, né? Às vezes as pessoas querem empresariar, mas ela não sabe, ela não tem aptidão para aquilo. Então, o que te motiva hoje? Isso é um dos fatores. E a outra que você perguntou, Bill? O que você deseja que a pessoa tenha em relação à saúde? A saúde dela. Primeiro lugar, entendeu? Saúde. Infelizmente, ela não pode estar à frente abaixo da estética. Porque senão você não vai. Então, saúde hoje, em tudo, tem que estar em primeiro lugar. Porque eu vou te falar a minha experiência. Eu deixei de assinar altos contratos, inclusive uma clínica em Dubai, em Nova York, porque eu perdi a minha saúde. Então, se atente muito a isso. Cuide da sua saúde para você poder viver seus projetos futuros. E a nossa sorte, porque ela não foi para lá e ficou aqui para poder atender. E eu vou falar uma coisa, doutora. Diante de todo esse quadro que você mostra, que você apresenta, eu fico pensando assim, falo até em palestras. Você pergunta para as pessoas quem são melhores que ela, aonde as pessoas chegam. Aí as pessoas começam a falar, mas o que uma Ivete Sangalo, um Silvio Santos é melhor que eu? O que um Faustão, pessoas famosas, né? O que eles são melhores do que eu? Sabe o que eu escuto? Eles têm dinheiro, eles têm fama, eles têm tanta coisa. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe qual é a diferença deles para você? Nada. Não existe diferença. Eles cresceram e estão aqui através de um propósito interior. A doutora Eliane, ela trouxe um propósito de ser feliz e fazer pessoas felizes. Então está no momento, está na hora de você parar de aplaudir os outros, subir no palco e ser aplaudido. Perfeito. Porque é o seu momento. É o momento de você viver. O exemplo que você teve hoje aqui nesse bate-papo é para você levar para o resto da vida. Levanta essa cabeça e vai para cima. É isso. Doutora, eu só tenho que te agradecer imensamente estar com você aqui. Você é um anjo, ela é um anjo na nossa vida, por isso que eu falo que ela não é a doutora Eliane Negrão, é a doutora ser humano. E é isso. Obrigado por estar comigo. É esse meu legado. Obrigado pelo convite, parabéns pela audiência. Obrigado mesmo. Você é merecedor. Nós somos. Obrigado. Gente, espero vocês que nos assistem no próximo Desperte o Poder que há em você. Eu, Bruno Macri, aqui no TV Humana. Obrigado. Obrigada.